Olá, seja muito bem-vindo ao curso de hipnose clínica, mais essa aula do curso de hipnose clínica, né? Agora estamos entrando na parte de neurociência, a primeira aula do módulo de neurociência. A gente já viu um pouquinho sobre a história da hipnose, tá? A gente não viu a parte de hipnose ainda, porque a maioria da galera que está acompanhando já trabalha com hipnose, já faz hipnose, então a ideia é fazer um curso baseado em evidência. A gente vai ter a parte de hipnose, ensinando induções, adaptando induções para a parte online, tá? Para quem quer atender online ou já atende online, para melhorar as induções clássicas. Mas isso mais para frente, tá? O importante primeiro aqui, eu acredito que a gente dá uma olhada no embasamento científico da terapia, entender a terapia, como ela funciona, né? Então, a gente já viu agora a parte de terapia cognitivo-comportamental, também vendo um pouquinho da história e algumas técnicas. Agora a gente vai ver a parte da neurociência. E claro, para começar, a gente tem que ver a história da neurociência, tá? Eu particularmente adoro história, né? Mas eu sei que nem todo mundo gosta dessa parte, mas é importante a gente entender de onde veio para saber para onde está indo, para entender o porquê que a gente tem vários ramos da neurociência hoje, para entender o que ela trouxe de bom e o que ela fez de errado, quais erros que cometeu para que não sejam cometidos novamente, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nessa parte de neurociência. A gente começa com essa apostila que eu vou disponibilizar, tá? Aqui a gente vai só uma parte dela, eu vou disponibilizar ela inteira para quem estiver no grupo do WhatsApp. Então, clica no link aqui que tem na descrição e entra no grupo do WhatsApp. Se você quiser aumentar ainda mais o seu conhecimento, tá? Eu recomendo o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, a terceira edição, da Judith Beck. Quem assistiu os vídeos vai entender o porquê que eu recomendo esse livro. E o livro Neurociências, tá? Que também vai estar o link dos dois aqui na descrição. Você pode adquirir os seus livros. É um conhecimento ainda maior. Aqui a gente está sintetizando, né? Um pouco desses livros tem uma linguagem mais difícil, alguma parte é mais fácil, uma parte é mais difícil. E aqui a gente está sintetizando isso, pelo menos vendo aqui, ó, o básico do básico para que você possa fazer um atendimento com qualidade e com segurança para você e para o seu paciente, ok? Aproveitando também, tá? Deixa um comentário aqui para dar aquele apoio, para dar aquela força, tá? Quanto mais comentários tem, mais o algoritmo do YouTube entende que isso é relevante, né? Que gera algum tipo de curiosidade ou polêmica, e aí que o YouTube ganha dinheiro, e é assim que ele divulga os vídeos, né, pra galera. E também deixa o seu like aqui, tá? Ou o seu dislike, enfim, o que você achar. Deixa um comentário aí dizendo o que você acha, se tá legal, quais são as suas sugestões. Entra no grupo do WhatsApp, adquire os livros se você quiser e vem com a gente pra gente conhecer ainda mais, aprender ainda mais. Vamos lá? Bom, começando aqui, né, a nossa apostila de neurociência, o cérebro na palma da sua mão. Por quê? Porque essa frase, por que eu coloquei isso? Por quê? Quanto mais a gente conhece, mais a gente controla o nosso cérebro. O nosso cérebro ele age de maneira instintiva, né? Por sobrevivência, por uma série de coisas. Mas a gente pode mudar esse comportamento instintivo para ter uma vida mais funcional, mais saudável. Isso envolve combater, tá? E superar transtornos psicológicos. Então, por isso que é o cérebro na palma da sua mão, é você controlando o seu cérebro e não ele controlando você. Deixa para ele controlar aquilo que ele precisa, né? Todo o nosso, as nossas vísceras, né? O sistema intestinal, o sistema digestivo, coração, pulmão e o resto. Aquilo, a nossa mente é a gente que controla, mas a mente, né, segundo a neurociência, é um subproduto do cérebro. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos começar a ver. Bom, primeiro a gente vai começar aqui a anatomia bem de leve, tá? Bem de leve, não se preocupa, a gente não vai ver isso muito profundo agora, tá? Então a gente vai ver aqui ó, os lobos do cérebro. Lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal e o cerebelo. Bom, vamos lá. Esses lobos, eles levam o nome dos ossos do crânio, tá? Não é os ossos do crânio que são nomeados por causa do cérebro, é o cérebro que é nomeado pelos ossos do crânio. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, a gente tem o cérebro, ele não tem divisões biológicas, ele não tem uma divisão específica, né? Então, a gente que foi classificando isso, né? Conforme o conhecimento foi aumentando, a gente foi classificando. Os lobos, eles são divididos, por exemplo, lobo frontal, por causa do osso frontal, o lobo parietal, lobo occipital, que inclusive é onde é processada a nossa visão, né? Os nossos nervos oculares, que são um dos 12 pares de nervos cranianos que a gente vai verificar, vai olhar também, tá? São os 12 pares de nervos que não passam
pela medula espinhal, né? Eles vão direto para o cérebro. O nosso nervo óptico leva a nossa visão aqui atrás no lobo occipital, onde ela é processada, tá? O lobo temporal, de têmpora, tá? Por causa do osso, o osso temporal, a têmpora, e esse osso leva esse nome, inclusive, por causa dos nossos cabelos brancos, porque a gente começa a ficar com os cabelos brancos aqui do lado. No meu caso, é um pouco diferente. No meu caso, o meu cabelo branco tá ficando aqui, ó, uma mecha em cima da cabeça, né? Você pode ver aqui, ó, não sei se você consegue ver bem, mas aqui, o meu cabelo branco tá ficando em cima. Isso é genético, é alguma modificação, é alguma falha genética que fez com que o cabelo ficasse branco ali em cima, e não aqui dos lados, tá? Também tem o cabelo branqueando aqui, ó, mas normalmente é nessa região onde os cabelos começam a ficar brancos primeiros. Por isso é o osso temporal, de tempo. Então, esse lobo do cérebro leva o nome de lobo temporal. O cerebelo ele fica aqui atrás, né? Ele é quase como se fosse um mini cérebro, assim, a anatomia dele, olhando ele, é quase como se fosse um mini cérebro, né? A gente vai ver um pouquinho também das funções dele, né? E além desses lobos, tá? Percebam que aqui a gente está vendo o córtex, no caso, né? Todo o córtex. O córtex, ele tem de 2 a 4 milímetros, tá? E dentro, na parte interna, tem mais uma região do córtex, ele recobre o cérebro, no caso, né? Ele fica na parte mais superficial do cérebro, ele recobre o cérebro, mas aqui dentro tem escondido ali uma parte que é o lobo insular, ou o lobo da ínsula, que a gente já vai ver. O córtex, por que ele tem todas essas ruguinhas, no caso, né? É o que a gente chama de as saliências, tá? A gente chama de giro, tá? Giro hipocampal, giro isso, giro aquilo, são os giros. Quando alguém fala giro, é uma dessas ruguinhas dos cérebros. E aí tem as saliências, tem os sulcos, no caso, né? Os sulcos, que são essas partes mais para dentro, eles dividem eles são marcas, na verdade assim, ó, a função deles, a gente tem isso aqui, porque o nosso córtex, ele é muito grande. Então, se fosse liso, ele não caberia dentro do nosso cérebro, dentro do nosso crânio, né? Todo o nosso encéfalo não caberia dentro do nosso crânio. Então, o cérebro foi se enrugando, o encéfalo foi se enrugando, conforme a gente foi desenvolvendo, e o nosso cérebro ficando maior, cada vez maior, no caso, né? O nosso encéfalo foi aumentando. Então, aqui o que acontece? Isso faz com que a gente consiga ter um tamanho de córtex maior, ocupando um espaço menor. Então, a gente vai ver aqui agora o lobo insular. O lobo insular, a gente tem que dividir, abrir um pouquinho, ou fazer um corte, né? Ele está ligado nos dois hemisférios, né, do cérebro. O lobo insular está aqui, ó, mais internamente, tá? É o lobo da ínsula. A gente vai ver, interessante que assim, ó, a gente tem, tá? A gente vai ver um estudo depois sobre isso, mas mais além, a gente tem evidências de que quando a pessoa tem uma atividade aumentada da ínsula, remédios não fazem tanto efeito para tratar depressão, ansiedade. O que mais faz efeito é terapia. Porém, se ela tem uma hipoatividade insular, aí a terapia já não faz mais tanto efeito, precisa do remédio. Então, olha só que legal, talvez daqui a alguns anos a tecnologia permita que o paciente chegue no terapeuta ou vai fazer um exame, né? Eu faço terapia ou eu tomo remédio? E a pessoa vai lá, bota um capacetezinho, vai medir a atividade insular. Olha, a tua atividade da ínsula está aumentada, então você tem que fazer terapia. Só a terapia funciona para você. A tua atividade da ínsula está hipoativa, a tua ínsula está hipoativa. Então só a terapia não vai adiantar. Você precisa de remédio. A terapia, por melhor que seja, não vai ter efeito. Você precisa do remédio para estabilizar, para que a terapia funcione. Talvez, quem sabe, né, vai saber o que o futuro nos reserva. Bom, então, conhecendo um pouquinho da neuroanatomia superficial do cérebro, né, a gente vai olhar mais a fundo. Vamos ver o que é neurociência. Bom, a neurociência é o ramo do conhecimento que estuda o sistema nervoso composto pelo sistema nervoso central, que é o encéfalo, tá? E o nome correto, né, não é cérebro, é o encéfalo, tá? A gente tem o encéfalo, o mesencéfalo e o telencéfalo, que formam o nosso cérebro, ou o encéfalo, e a medula espinhal, que é o sistema nervoso, né, e gânglios e nervos nervos e gânglios periféricos. Os nervos e os gânglios, eles são o que a gente tem nas extremidades do corpo, nos braços, nas pernas, nos dedos, na pele, né? A gente tem químicos de pressão, de calor, pressão, de temperatura, químicos,
para identificar o ambiente externo, para levar essas informações para o ambiente interno, para levar até o cérebro, para que o cérebro dê uma resposta de como reagir diante de uma determinada situação. Por exemplo, se eu apertar com... Meu gato passando. Se eu apertar com um palito de dente aqui o meu dedo, o que vai acontecer? Vai doer? Tá? Eu vou ter aqui sensores de pressão, vamos falar sensores, tá? Para ficar bem fácil. Pressão, eles vão entender que algo está pressionando e machucando o meu dedo. Isso vai lá para o cérebro, tá? Vai passar pela medula espinhal, vai lá para o cérebro pelos nervos aferentes e vai sair pelos nervos eferentes. Vamos só tirar o gato aqui, com licença. Tá chovendo, veio todo molhado para dentro de casa. E vai mandar essa informação para mim tirar o dedo, no caso, né, para mim não ficar ali pressionando. Então, é isso que é a função do sistema nervoso periférico. Ele leva informações lá para o encéfalo, para que o encéfalo devolva uma informação, um comportamento, uma forma de agir diante daquela situação. Ok? Então, indo em frente aqui. Quais são os objetivos da neurociência? Bom, é a investigação dos mecanismos e processos que regem a comunicação entre células nervosas, neurônios, né, que são no nosso cérebro e também na medula espinhal, a compreensão dos aspectos neurobiológicos do comportamento humano, a identificação de bases neurais de transtornos mentais e a busca por terapias mais eficazes. A gente vai ver, tá, que aqui, ó, a identificação de bases neurais e transtornos mentais, a gente vai ver que primeiro não se acreditava nisso, tá? A gente vai ler um pouquinho da história da neurociência, e as pessoas acreditavam que quando você abria o cérebro de uma pessoa com depressão, né, você fazia uma autópsia, ia olhar o cérebro dela, tá, de maneira macro, o cérebro estava funcionando normalmente, diferente de uma pessoa que tinha Alzheimer, por exemplo. Há 200 anos a gente não sabia o que era o Alzheimer, mas ao fazer a autópsia, você via o cérebro murcho, né, um cérebro doente. Mas uma pessoa com depressão, uma pessoa com esquizofrenia, de maneira macro, o cérebro estava perfeito olhando. Então, só podia ser um problema de moral, uma questão moral, e não um transtorno mental, né? Algumas pessoas relacionavam a algo espiritual. A neurociência começou a desenvolver isso, tá? Começou a trabalhar isso para entender como que funciona o mecanismo micro, tá? Desde do molecular, a gente vai entrar nisso também, tá? Tem uma aula legal sobre vícios, que a gente vai ver ali o comportamento molecular dentro do neurônio, que gera vícios ou comportamentos, né? Então, a neurociência foi buscar desde essa base para aí sim olhar para o cérebro macro. Vamos lá. Agora a história da neurociência. Vamos ler aqui, só ler esse slide rapidinho, tá? Eu já vou explicar. A história da neurociência é uma jornada fascinante que se estende por milhares de anos, impulsionada por uma curiosidade incessante sobre o cérebro e suas funções. O livro Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso, que é o livro que está aqui no link, oferece uma visão geral desse percurso enriquecedor. Na antiguidade, filósofos e médicos da Grécia e Egito se intrigavam com o papel do cérebro na mente e no comportamento. Contudo, só no século XIX que a neurociência começou a se consolidar como uma ciência independente. E olha só que interessante, a neurociência, ela é uma disciplina, ela é uma ciência extremamente jovem. Ela tem apenas 50 anos, tá? É pouquíssimo tempo diante da matemática, da física, da química, outras disciplinas que são milenares. A humanidade já ficava intrigada com o funcionamento do cérebro, mas a neurociência é uma disciplina extremamente jovem, de apenas 50 anos. Então vamos lá. Um dos principais, o marco, o que a gente pode dizer assim como o marco zero, né, que levou ao estudo da neurociência, foi a descoberta do neurônio como unidade fundamental do sistema nervoso. Que a gente vai ver um pouquinho, né, como um dos principais nomes, né, da neurociência, o Santiago Ramon e Cajal. E como que as investigações sobre a estrutura cerebral revelaram a existência de células nervosas que se conectam por sinapses, né? Foi a base para a compreensão dessas complexas redes neurais. Então vamos lá, vamos em frente. O desenvolvimento de técnicas avançadas como microscopia eletrônica e ressonância magnética permitiram explorar ainda mais a anatomia e a fisiologia do cérebro no século XX, tá? Com a ampliação desse conhecimento sobre os neurotransmissores e o funcionamento das sinapses, a neurociência foi aumentando ainda mais, foi desvendando ainda mais os mecanismos por trás do comportamento humano, das funções cognitivas. Vale lembrar que exames de imagens, a gente tem há 30 anos, eles começaram no início da década de 90, tá?
ressonância magnética, exames de imagem que permitiam ver o funcionamento do cérebro. Até então, a gente tinha teorias de como funcionavam, a gente tinha hipóteses testadas, e a gente até sabia que as terapias davam certo, a gente sabia como o cérebro funcionava, mais ou menos, mas a gente não sabia o porquê daquilo. A gente ainda está aprendendo, tá? Porque a neurociência, repito, é uma ciência extremamente jovem. Agora, mas a gente precisa falar, apesar de ser jovem, a gente precisa falar da neurociência contemporânea, tá? A de agora, essa que está descobrindo coisas novas. Ela é interdisciplinar, ela abrange diversas áreas do conhecimento: neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica, neurociência cognitiva. A sua aplicação vai desde pesquisas básicas até aplicações clínicas e terapêuticas, e contribui para um diagnóstico de transtornos neuropsiquiátricos. A gente tem, dentro da neurociência, a gente tem matemáticos que trabalham. Por exemplo, a gente tem modelos matemáticos na neurociência. A gente pode criar um modelo matemático para prever comportamentos, prever possibilidades de como o cérebro vai funcionar. E esses modelos de matemáticos vão nos permitir investigar aquelas hipóteses de maneira mais assertiva. Então, a neurociência vai desde biologia, química, até matemática, envolve a psicologia. É uma disciplina contemporânea, é moderna e é interdisciplinar, tá? Lá no até o século XIX, os grandes estudiosos até o século XIX funcionavam da seguinte forma: esse pessoal era especialista em várias áreas. Aí no século XIX isso começou a se separar, se começou a criar mais cursos, mais formações. Então as pessoas começaram a separar a sua área de especialidade, né? Até então, por exemplo, você podia ter um médico, advogado, engenheiro. Então ali começou a separar um pouco a coisa. Mas agora a gente percebe que há uma necessidade de juntar novamente os conhecimentos. Só que o nível de conhecimento já está muito grande, então não dá para você ser especialista em tudo. Então você precisa de diferentes especialistas trabalhando entre si, complementando o seu conhecimento, né? Então vamos lá. Num resumo, a história da neurociência é marcada por inúmeras descobertas, avanços tecnológicos e esforços colaborativos de cientistas e pesquisadores ao longo dos séculos. Essa ciência continua a desvendar os mistérios do cérebro humano, aprofundando o nosso entendimento sobre quem somos e como funcionamos, abrindo caminho para um futuro promissor no estudo da mente e do comportamento. E agora eu te convido para você entrar nesse caminho também. Vamos falar sobre alguns nomes que vale a pena a gente gravar, tá? Nomes que valem a pena memorizar. Felipe Nel, esse cara aqui, é importante saber quem é ele, tá? Responsável por romper os grilhões da loucura. Por quê? Cara, Felipe Nel, ele era francês. E lá na época da Revolução Francesa, se começou a ter uma difusão maior do conhecimento, né? Foi uma parte da história da qual eu gosto muito, que foi onde dividiu, né, a idade moderna da idade contemporânea, no caso, né? A partir dali, a humanidade começou a ser mais civilizada. E olha só que interessante. Até então, todo o problema psiquiátrico era considerado loucura, né? Ou era um problema de moral, espiritual. E o que se fazia? Você isolava essas pessoas da comunidade, você deixava as pessoas escondidas, né? Acorrentava os chamados manicômios. Então, ali você colocava pessoas de alta periculosidade e pessoas que tinham transtornos mais leves. Não existia um tratamento e não sabia o que fazer, então o melhor era fingir que não acontecia. Tranca essa galera lá, né? Os chamados manicômios. Aqui no Brasil, o último manicômio, se eu não me engano, foi fechado na década de 70, tá? Tem um documentário bem legal no YouTube, tá? Falando sobre ele. Eu vou ver se eu acho e deixo o link aqui também na descrição. Contando as histórias, como essas pessoas eram extremamente negligenciadas, tá? E durante a história dos manicômios sempre foi assim. As pessoas eram negligenciadas, então você não tinha uma recuperação. Pelo contrário, você tinha uma piora de qualquer possível transtorno que a pessoa tinha. Então, o Felipe Nel, ele foi o primeiro cara que chegou assim, ele foi responsável por um manicômio, colocaram ele na direção de um manicômio, ele falou assim, não, tá errado isso, a galera é acorrentada. Não. Isso não é um problema, esse problema, isso poderia ser tratado, tá? Que poderia ter você poderia ele defendia o tratamento moral, composto por uma pedagogia normalizadora com horários e rotinas, que é o que a gente faz hoje. Seu cliente chega e fala assim, eu tô com problema de sono.
Olha, a primeira coisa que você vai fazer, regular os seus horários. Você vai regular o horário de sono, você vai dormir todos os dias no mesmo horário, você vai comer todos os dias no mesmo horário, com meia hora de diferença de um dia para o outro no máximo, tá? Comer sempre nos mesmos horários e dormir sempre nos mesmos horários, tá? Uma rotina de atividade física, uma rotina de atividade de lazer. Não é isso que a gente faz hoje. Lá no século XVIII, Felipe Nel já propunha isso, tá? E não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então, assim, ó, prescrição de remédios, atividades de trabalho e lazer. Ocupar a mente. A gente vai ver daqui a pouco como que isso funciona para tratar uma depressão, uma ansiedade, né? Então, ele defendia essa causa neurobiológica dos transtornos mentais, tá? Ele propunha o tratamento moral, tá? Se acreditava que era um problema de moral, enquanto ele defendia, não, tem uma causa genética. Ele começou a perceber que, neurobiológica, ele começou a perceber que tinha alguma coisa acontecendo no cérebro. Ele disse, ó, peraí, tem que ter alguma coisa acontecendo no cérebro que a gente não consegue ver ainda. Alguma coisa está acontecendo ali dentro para a pessoa ter esse problema, para a pessoa ter esse transtorno. Né? Não se tinha conhecimento para ver o micro, então a gente olhava o macro, né? E as pessoas achavam, não, o cérebro está normal, então isso aqui é um problema de moral. Ele propunha o tratamento moral, tá? Felipe Nel, assim, ó, foi um... Antes e depois dele na área da saúde mental, tá? Foi o primeiro que propôs realmente um tratamento eficiente, um tratamento de qualidade. Depois da sequência, a gente tem o Camilo Gold, tá? Quem lembra do ensino médio vai lembrar do complexo de Gold, a gente estuda bastante isso lá, né? Ele formou-se em medicina e ele desenvolveu um método de coloração por nitrato de prata. Ele era especialista no estudo de células. Olha só que interessante. Né? Os estudos dele levaram ao que hoje conhecemos como o complexo de Gold, né? Que a gente estuda lá no ensino médio. Só que olha só, o Camilo Gold ele tinha um inimigo ferrenho, que era o Santiago Ramon e Cajal. O Camilo Gold, ele defendia que ele desenvolveu o método de coloração de nitrato de prata. Você cortava uma fatia do cérebro e pingava uma gota de solução de nitrato de prata. E ele ia colorindo o neurônio. Você conseguiria ver o neurônio, no caso, né? Porém, o Camilo Gold, ele acreditava que o nosso sistema neuronal era como o sistema vascular, né? Inclusive, ele acreditava que estava ligado a isso. Que era um único neurônio se espalhando por todo o cérebro. Enquanto que o Santiago Ramon e Cajal, que nós vamos ver ele agora, Santiago Ramon e Cajal, o pai da neurociência, ele acreditava que existiam bilhões de neurônios, né, que eram distintos, polarizados, ou seja, eles têm uma carga elétrica positiva ou negativa, né? A gente vai estudar sobre isso. E ele acreditava que os axônios cresciam através de um cone de crescimento nas extremidades e podiam detectar sinais químicos. E é mais ou menos isso. O nosso axônio, ele é aquela perninha, né? O impulso elétrico passa pulando pelo axônio, tá? Ele vai pulando por cima do axônio. E o que acontece? No final, a gente tem onde tem os botões sinápticos, onde fazem as conexões, ele libera o neurotransmissor, tá? E o outro neurônio vai captar e é onde a gente tem essa conexão neuronal. É um processo químico, tá? Então, assim, ó, ele acreditava nisso. Ele e o Camilo Gold eram inimigos declarados, eles se odiavam. Olha só que interessante. O Santiago Ramon e Cajal, para provar que existiam bilhões de neurônios, ele aperfeiçoou e usou a técnica de coloração por nitrato de prata do Camilo Gold. Tá? Então, assim, ó, você tem um inimigo teu, vocês estão estudando uma coisa similar, vocês discordam, tá? São inimigos declarados, o teu inimigo vai lá e desenvolve uma técnica, você pega, vai lá e melhora essa técnica e prova que você está certo. Olha que interessante, os dois foram laureados com o Prêmio Nobel, né, de Medicina e Fisiologia. Eles dividiram o prêmio, né? Pode ser até 3 indicados, né? Por cada categoria. Eles dividiram o prêmio e não se falaram na premiação. Eles eram inimigos. Eles morreram sem se falar. Morreram como inimigos. E graças a essa briga, tá? Talvez se não tivesse essa briga, o Santiago Ramon não teria pego a técnica do inimigo dele e melhorado. Olha só que interessante, uma briga pessoal que nos permite hoje discutir neurociência.
Talvez essa descoberta teria sido feita por outra pessoa? Provavelmente. Mas eles podem ter antecipado isso em alguns anos aí e conseguiram trazer esse conhecimento pra gente, tá? A gente agradece essa briga deles, no caso, né? Um outro nome interessante é o Emil Kraepelin. Ele é considerado o pai da psiquiatria e da psiquiatria genética. Ele defendia o componente genético dos transtornos psiquiátricos. Ele foi responsável por facilitar o entendimento de psicoses, mal de Alzheimer, esquizofrenia. Olha só. Ele foi o co-descobridor do mal de Alzheimer, junto com Aldous Alzheimer. Tá? Ele ajudou a identificar o mal de Alzheimer, né? Antes conhecido como doença de Alzheimer e agora identificado como mal de Alzheimer. Uma coisa interessante, tá, sobre o mal de Alzheimer, né? Ele começa 20 anos antes, mais ou menos 20 anos antes de aparecer os primeiros sintomas, no caso, né? E quando aparece, já é irreversível, né? A gente não tem mais o que fazer, a gente consegue diminuir a aceleração da doença, mas não consegue parar totalmente a aceleração dela. No início desse ano, saiu um trabalho bem legal, um estudo bem legal, mostrando, tá, com evidências muito sólidas, mostrando que o mal de Alzheimer pode ser detectado até de 10 a 20 anos antes de aparecer os primeiros sintomas com exame de sangue. Foi um trabalho bem legal, eu não lembro o nome da pesquisadora, tá? Vou ver se eu acho o link para deixar aqui também na descrição. Um trabalho bem bacana, bem legal, bem interessante. Descobriram que, porque você já tem o mal de Alzheimer, só que você ainda não tem os sintomas dele. Então, esse exame de sangue pode comprovar, pode diagnosticar a presença do mal de Alzheimer e você já pode começar a fazer o tratamento. Tá? Ainda é recente, a gente precisa de um pouco mais de estudos, mas as evidências são bem sólidas, tá? Então, o que aconteceria? Você vai ter um avanço da doença? Vai. Porém, esse avanço, você começando o tratamento, esse avanço vai ser bem mais lento e talvez você nunca sofra com as principais características da doença, com os principais sintomas da doença, porque você já começou o tratamento muito antes. É claro, um tratamento para isso vai demorar anos ainda para chegar, né, para ser acessível, mas é interessante, é bacana saber que esse ano, olha só, a doença, né, o mal de Alzheimer foi catalogado há 100 anos atrás. E hoje, nesse ano, a gente conseguiu identificar uma forma, a gente descobriu uma forma de identificar o mal de Alzheimer antes dele aparecer visivelmente. Muito interessante, muito legal, né? Então, uma coisa interessante também, tá, que o Kraepelin, ele travou ferrenhas batalhas com Freud. Por quê? Freud defendia que as doenças psiquiátricas seriam causadas por transtornos psicológicos, tá? E aqui a gente vem sempre com uma causa, né? Sempre teria uma causa, um trauma associado, né? A galera que é da psicanálise vai entender bem aí, pode comentar aqui se quiser, tá? Aqui, ó. Nessa parte Freud estava errado, tá? Ah, Andrei, você está dizendo que Freud errou? Errou. Muito, muito, errou muito. Mas acertou muito também, tá? O que a gente tem que entender é o seguinte, esses caras foram gênios, tá? Inclusive o Freud. Só que eles não tinham acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Provavelmente, se Freud vivesse hoje, ele teria possivelmente abandonado a psicanálise, tá? Porque provavelmente ele seria um neurocientista hoje. Mas aqui são especulações, né? A gente nunca vai saber. Mas assim, ó, então o Freud acreditava que as doenças tinham... o Freud mudou as suas teorias, tá? Ao longo da vida. Então, olha só, o Freud acreditava que as doenças tinham eram causadas por transtornos psicológicos, né? As doenças psiquiátricas. Enquanto que o Kraepelin, ele era especialista em genética na época, vamos entender que na época a genética era um bebezinho também, né? A gente não sabia quase nada sobre genética. Então ele defendia esse componente genético. Por exemplo, olha só que interessante, eu sou autista. O autismo tem um componente genético muito forte. Por exemplo, se meus 3 filhos têm um diagnóstico de autismo, irmãos gêmeos idênticos, tá, com a mesma carga genética, eles têm, se um tiver o diagnóstico de autismo, o outro tem, tá, até 50% de chance de ter o diagnóstico de autismo também, o que é um número muito alto. Mas olha só que interessante, irmãos que não são gêmeos têm até 20% de chance de ter o autismo também. Isso ainda é um número muito alto. Para você ter uma ideia,
Alguém que tem um transtorno como depressão por uma causa genética, tá? Irmãos têm uma chance de 8% de ter essa mesma condição. É bem mais baixo. O autismo é, sem dúvida, tá? O transtorno com um componente genético mais forte. Meus 3 filhos têm autismo, eles herdaram isso de mim, provavelmente os filhos deles também terão autismo, tá? Então, por exemplo, é interessante até, tá? Nesse caso, os meus filhos, eles não devem ter filhos muito tarde, porque você já tem uma série de erros na duplicação genética, na hora que as células vão se duplicando, você vai acumulando erros. Então, esses possíveis, tá? O autismo, ele tem mais de 1000 genes associados, tá, a esse transtorno. Então, é uma falha, uma mutação genética em alguns desses genes que causa o autismo. Ele não necessariamente é hereditário, tá? Hoje a gente acredita que em torno de 90% é hereditário. Por exemplo, os meus filhos têm, é uma questão hereditária, mas é sempre genético. Por exemplo, se eu não tivesse autismo, mas eu tivesse alteração em algum desses genes, tinha uma vida muito desregrada, contato com poluição, álcool, drogas, má alimentação, esses erros genéticos vão se acumulando, tá? Você vai envelhecendo mais rápido, esses erros vão se acumulando. O que acontece? Se você tem filho depois dos 35, 40 anos, o fator de risco para o homem é 45, para a mulher é 35. Mas, por exemplo, o homem tem uma vida totalmente desregrada e vai ter filho aos 45 anos, a chance de vir um filho com autismo, com a síndrome de Down, é muito grande. Por quê? Porque você tem uma série de acúmulos de erros genéticos, aí você já tinha uma falha genética, uma mutação genética, você aumentou isso e você passa para o seu filho. Você não desenvolveu o transtorno, mas o teu filho nasceu com isso. Então, é genético, mas não necessariamente, eu tenho autismo, meus filhos vão ter autismo também. Não é obrigatório, no meu caso, aconteceu, os 3 têm o diagnóstico. Então, lá em 1800, ali em 1900, o Emil Kraepelin defendia que os transtornos tinham um responsável, tinha um componente genético. Há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, quando a gente não sabia nada sobre genética, tá? Então, indo em frente. Agora aqui, ó, o que a gente não conseguia ver, tá? Aqui a gente tem uma imagem de um cérebro saudável, tá? Aqui nós temos uma imagem de um cérebro saudável, um cérebro enrugado, feio. Um cérebro com Alzheimer. Imagina que lá em 1700, né, a pessoa teve Alzheimer. Viu, abriu a cabeça dela, fez autópsia e vê esse cérebro aqui. Cara, isso aqui tá horrível. Claramente ela tinha um problema aqui. Aí a pessoa tem depressão, tem esquizofrenia, tem alguma coisa que você não sabe o que é, tá? Ela tem algum tipo de alucinação, ela tem um transtorno afetivo bipolar, que na época era outro nome, né? Então, você abria, ela falecia, você fazia autópsia, abria o cérebro dela e o cérebro dela estava perfeito. Então, só pode ser um problema de moral. Só que aí veio essa galera fora, essa galera pica da galáxia, e começou a pensar o seguinte, pera aí, a gente está descobrindo as células, a gente está descobrindo um mundo microscópico, vamos dar uma olhada aí dentro, ver o que tem aí dentro, vamos começar a olhar esse cérebro de uma maneira mais interna, vamos lá para dentro, ver como é que ele é micro, e aí começou a se descobrir, fazer várias descobertas, né, descobrimos neurônio, foram feitas várias descobertas que foram possibilitando um diagnóstico correto e o desenvolvimento de tratamentos corretos para as doenças, para os transtornos psiquiátricos. E agora que nós temos o neurônio, agora que a gente começa a ver, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, essa parte redondinha ali, no caso, né? É a célula em si, tem os dendritos, né? Que são essas perninhas. A gente tem o axônio com a bainha de mielina. E lá no final, não aparece aqui na imagem, né? Lá no final a gente vai ter ali os botões sinápticos. Só que nos dendritos ali também, essas bolinhas pequenininhas que aparecem, são todos botões sinápticos que vão se comunicando com outros neurônios. Então, olha só, a gente tem 80 bilhões de neurônios. Eles fazem trilhões de conexões. Se eu não me engano, acho que até 100 trilhões de conexões. É muita coisa. Se eu te perguntar o que é 80 bilhões, você não sabe o que é. Tá? Não, eu sei o que é um 80 bilhões. Não sabe. Você não sabe o que é. Imagina o seguinte. 1 milhão é muita coisa. 1 bilhão é muita coisa.
80 bilhões, a gente não tem noção, a gente não consegue mensurar o que é isso. Por exemplo, eu estou aqui na minha sala aqui agora, imagina o seguinte, 80 bilhões de reais. Qual o volume de 80 bilhões de reais em notas de 100? Será que encheria essa sala? Será que encheria ou não? Ou será que passaria? Entendeu? A gente não tem a noção, é um número tão grande que a gente não tem noção do que ele é realmente. Então, por isso é difícil até entender, às vezes, como foi a evolução humana. Porque dizer assim, ó, a gente vive 70 anos. Aí você diz o seguinte, o homem surgiu na África há 200 mil anos. 200 mil é um número que a gente não tem noção. Tá? A história a gente divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Cristo são 2.000 anos. É tanto tempo, aconteceu, a humanidade mudou tanto nesse período que a gente não tem noção do que é isso. Então imagina, 80 bilhões. É um número imensurável para a gente. E agora a gente vem para a neurociência hoje, como é que ela é hoje, né? É uma neurociência contemporânea, é uma disciplina, né? A gente já falou sobre isso, né? Interdisciplinar, que abrange diversas áreas, neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica e neurociência cognitiva. Vamos em frente. Ela se divide em neurociência molecular. A matéria encefálica, o encéfalo, consiste em uma fantástica variedade de moléculas, muitas das quais são exclusivas do sistema nervoso, você não encontra em outras regiões do corpo. Essas moléculas têm diferentes papéis que são cruciais para a função do encéfalo. São mensageiros que permitem aos neurônios comunicarem-se uns com os outros, sentinelas que controlam quais materiais podem entrar ou sair dos neurônios, guias que direcionam o crescimento neuronal, arquivistas de experiências passadas. O estudo do encéfalo nesse nível mais elementar é realizado pelas neurociências moleculares. Aqui é o seguinte, vamos lá. Encher o cérebro. Aí vamos diminuir. Olha, achamos o neurônio. Olha só, além do neurônio, tá? O neurônio é uma célula que tem um axônio, tem aquela perninha. Vamos descer ainda mais. Opa, botões sinápticos. O que acontece entre os botões sinápticos? Tá? Por exemplo, a gente vai ter, como eu já falei da aula de vício, né? Como que uma quantidade, um estímulo externo, tá, faz um neurônio se conectar com outro, no caso, né, isso acontece com milhares de neurônios ao mesmo tempo, eles vão se conectar com outros, eles vão liberar um neurotransmissor, tá? Aqui a gente vai falar do GABA, nesse neurotransmissor GABA. Ele vai entrar por uma portinha no outro botão sináptico, tem os dois botões sinápticos. Esse libera os neurotransmissores, tá? As moléculas dos neurotransmissores vão até o outro botão sináptico, e eles têm entradas específicas. Só que tem uma entrada que ela está bloqueada por uma molécula de magnésio, uma molécula de magnésio. Quando satura, essa molécula de magnésio, ela sai e ela cria um novo receptor nesse botão sináptico, deixando esse botão sináptico mais suscetível, mais sensível ao estímulo externo, tá? Então, você vai entender, tá? Vai ter ilustração, você vai entender bem isso. Por exemplo, eu passei na frente de um bar e eu não bebo. Só que daí, assim, a galera no trabalho começou a me chamar para beber, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja. E quando eu fui tomar uma cerveja com a galera do trabalho, foi um momento prazeroso, um momento gostoso. Quando eu cheguei em casa, eu tava estressado e foi divertido lá tomar uma cerveja com a galera, bater um papo, jogar a conversa fora. No outro dia eu vou lembrar disso. E ali gerou uma série de conexões neuronais, tá? Eu inundei algumas sinapses de neurotransmissores. Esses neurotransmissores criaram, tá? Eu tinha aqui um botão sináptico pouco suscetível àquele ambiente do bar. Então eu criei novos receptores nesse botão sináptico. Então na próxima vez, só de lembrar do bar, eu quero. Eu vou ficar mais sensível àquele comportamento. E aí eu vou de novo com a galera, e cada vez que eu volto para casa eu tô estressado, porque em casa, né, tem filhos, tem esposa, marido, é um estresse, e cada vez eu quero mais ir lá pro barzinho com a galera. Até que um momento eu sinto vontade de ir até sozinho, porque lá eu me sinto bem. Aqui eu já tenho um comportamento muito sensível ao estímulo externo. Não se preocupa, é só tô dando exemplo, a gente vai ver exatamente esse exemplo detalhado, desenhado para você entender bem, tá? Então, é aqui que começa a formar um vício, tá? Por um comportamento molecular do sistema nervoso. Então, é muito importante a gente entender como que funciona desde o nível molecular. Aí a gente vai aumentar um pouquinho.
Vamos para neurociências celulares, tá? É o próximo nível de análise, constituído pelas neurociências celulares. Aborda o estudo de como todas essas moléculas trabalham em conjunto para conferir aos neurônios suas propriedades especiais. Cada neurônio vai ter uma propriedade especial. Então, são essas moléculas lá interagindo nos botões sinápticos que vão dar aos neurônios, uma função específica, tá? Que vai alterar o nosso comportamento. A gente está crescendo um pouquinho, tá? Ó, a gente tem aqui, ó, perguntas formuladas nesse nível, tá? Quantos diferentes tipos de neurônios existem e como eles diferem em suas funções? Por exemplo, a gente tem 3 tipos de neurônios, falando de anatomia, tá? A gente vai olhar sobre eles depois. Como os neurônios influenciam outros neurônios? Como os neurônios se interconectam durante o desenvolvimento fetal? Como os neurônios realizam suas computações? São perguntas que é muito importante a gente saber, tá? É muito importante a gente fazer essas perguntas para buscar outras respostas que vão gerar perguntas melhores. Vamos lá. E agora, a neurociência de sistemas. Molécula, neurônio, sistema. Aqui já é uma constelação de neurônios. São vários neurônios. Eles formam um circuito complexo que realiza uma função em comum. São vários neurônios agindo individualmente em grupo, tá? Para formar uma função, para formar para dar uma habilidade para a gente. Por exemplo, vários neurônios agindo em rede, eles vão eles vão nos fazer enxergar, tá? Um movimento voluntário. Eu quero levantar a mão, eu quero fazer um sinal, eu quero me movimentar, eu quero falar. São milhares, milhões de neurônios que estão se conectando para que eu possa conseguir fazer isso. E como que eles funcionam assim em rede? Como que eles funcionam nesse grupo? Né? A gente pode falar aqui, ó, sistema visual, sistema motor, cada um possui seus circuitos dentro do encéfalo, tá? Qual região do cérebro tem os neurônios responsáveis pela visão? Será que é só no lobo occipital, onde vai o meu par de nervo ocular? Ou será que ele entra por aqui, ele é o lobo occipital que recebe essa informação, mas será que ele precisa de alguma outra coisa para que eu processe a imagem e consiga ter a visão? Olha só que interessante. Fizeram um experimento uma vez com gatos, tá? Desde que um gato nasceu, tamparam um olho só, somente um olho. Ele não era cego desse olho, mas o olho ficou tampado o tempo todo, durante meses. A parte do lobo occipital do gato, responsável por receber a informação da visão, atrofiou. Ela ficou atrofiada. Ou seja, o olho estava funcional, mas a visão não chegou e atrofiou essa parte. Os neurônios ali morreram. Né? Ele atrofiou essa parte. Um olho enxergava. E essa parte onde recebia a informação funcionava perfeitamente, enquanto que a outra parte ela atrofiou. Depois, mesmo retirando o tampão do olho do gato, ele não volta a enxergar, porque daí o cérebro não consegue mais desenvolver essa função. É interessante, tá? Uma criança, aos 10 anos de idade, se ela perder parte do cérebro, né, e não for uma parte ali responsável pelo sistema, por fazer o corpo funcionar, pelo sistema digestivo, sistema respiratório, tá? Essa parte é interessante até falar, tá? Ela fica mais na base do cérebro, tá? Na parte mais inferior do cérebro. Quando alguém comete um ato contra a própria vida, por exemplo, dá um tiro na própria boca, a pessoa morre na hora. Por quê? Porque ela ela afeta essa parte do cérebro. Em contrapartida, do Phineas Gage, né, que é o caso mais conhecido da neurociência, lá em 1800 lá vai a bolinha, ele trabalhava numa ferrovia, numa explosão, uma barra de ferro atravessou o olho dele e removeu parte do cérebro dele, tá? Ele perdeu parte do lobo frontal, né, do córtex frontal, e ele não morreu. Só que ele teve problemas de convulsão ao longo da vida, ele virou um animal, ele virou como se fosse um macaco. Ele não tinha mais regulação emocional, porque é o córtex pré-frontal que cuida dessa parte, né? Então, ele perdeu essa habilidade. Ele não morreu, mas ele perdeu essa habilidade. E ele não tinha mais como desenvolver. Se isso acontecesse com uma criança de até uns 10 anos, tá? É bem provável que até os 20 anos ela recupere totalmente essa função. O cérebro está se desenvolvendo ainda. Então, você tem uma neurogênese. Gênese é criação, início. Então, de neurônio. Neurogênese, uma criação de neurônios muito acelerada. Então, o cérebro consegue se adaptar
para que uma outra região ocupe a função daquela região que foi removida, tá? Desde que seja uma região que não seja vital para o funcionamento visceral, tá? Senão não tem como fazer, né? A pessoa não vai sobreviver. Mas se ela sobreviver, se for uma criança, ela tem grandes chances de ter um funcionamento cerebral normal, tá? Mesmo perdendo parte do cérebro. Olha só que interessante. Então, indo em frente aqui agora, né? Ó, no sistema na neurociência de sistemas, os cientistas estudam como diferentes circuitos neuronais analisam a informação sensorial, químico, visual, tátil, como eles analisam, né, como a informação sensorial, formam percepções do mundo externo, tomam decisões e executam movimentos. Como que essa informação vai até o cérebro? Como que um sistema dentro do cérebro toma uma decisão, manda essa informação para que a gente tome uma decisão ou tenha uma atitude frente a alguma situação. A gente tem a neurociência comportamental, tá? E olha só, aqui a gente começa a entrar na área que nos interessa, só que a gente precisa saber aquela outra parte também, tá? Para entender isso aqui. Então vamos lá. Sistemas neurais que trabalham juntos para produzir comportamentos integrados. Como que isso acontece? Né? Como que diferentes sistemas, existem diferentes sistemas para executar diferentes formas de memórias? Eu tenho a memória declarativa, né? A memória de trabalho, eu tenho a memória de longo prazo. São vários tipos de memória. Como que o meu cérebro armazena isso? Por exemplo, memória de trabalho. Andrei, eu tenho um problema, eu tenho muita dificuldade com a memória de trabalho. Se eu for no mercado para comprar 3 itens, eu preciso anotar. Ou eu uso uma técnica de memorização, que me causa um desgaste enorme, mas quanto mais eu treino, mais fácil fica, né? Ou eu anoto. Por quê? Se eu for comprar 3 coisas no mercado, eu esqueço. A minha memória de trabalho é ruim, né? A memória declarativa é ruim. Agora, a minha memória de longo prazo é excelente, é muito boa. Eu consigo lembrar de coisas que as pessoas normalmente não lembram. Então eu trago detalhes de situações que aconteceram há muitos anos, onde as pessoas que estavam comigo não se lembram, né? Essa é uma habilidade que eu tenho, tá? Isso é causado pelo autismo também, tá? Por quê? Eu tenho autismo e TDAH. Então, como a memória de trabalho eu preciso de foco, vai lá comprar vinagre, azeite e ovo, tá? Vinagre, azeite e ovo. Mas a minha mente está viajando, é difícil se concentrar até chegar no mercado, já passou tanta informação que minha memória de trabalho já foi ocupada por outra coisa, uma outra informação. Né? Ela não vai para a memória de longo prazo. A memória de longo prazo normalmente está associada a uma emoção, tá? Vai ter uma aula só por isso também, tá? Essa aqui é só uma introdução. Vai ter uma aula só para isso também, tá? Falando dos tipos de memória. Então, a memória de longo prazo, ela está associada a uma emoção normalmente. Então, quando eu tenho uma emoção, eu consigo gravar melhor essa memória. No meu caso, que sou autista, eu estou quase sempre, a minha amígdala está sempre hiperfuncional, enquanto o meu córtex pré-frontal está hipofuncional. Tá? Eu sempre vou lutar contra a ansiedade, até o final da minha vida. Eu tive problemas com depressão, mas que hoje está controlada, mas eu vou lutar contra a ansiedade até o final da minha vida. Então, assim, a ansiedade está ligada à emoção. Então, eu tenho uma habilidade, aqui é uma teoria, tá? Aqui é uma teoria não, uma hipótese, porque ela não é validada ainda. Então, no meu caso, por estar sempre emocionalmente alterado, quase sempre emocionalmente alterado, é mais fácil que eu consiga gravar memórias de longo prazo, tá? Que passam pela emoção, do que eu consiga gravar memórias de curto prazo, né? Aquela memória de trabalho, porque ela não está ligada à emoção e eu tenho essas dificuldades também com o TDAH. Faz sentido? Faz. Tá certo? Não faço ideia, tá? Mas quem sabe daqui a alguns anos aí alguém consiga comprovar isso ou refutar essa hipótese. Então, mas vamos lá. Então é interessante a gente entender esse funcionamento para entender como funcionam os transtornos, para entender como funciona cada pessoa, para a gente poder melhorar a qualidade de vida, né? Então, como que as drogas agem no encéfalo, né, e na mente? Por exemplo, se você pegar um exame de imagem de uma pessoa que usa cocaína, tá? As partes do cérebro em vermelho vão estar hiperativas e as partes em azul vão estar hipoativas. Todo o córtex de alguém que usa cocaína está hipoativo, ele vai ficar totalmente azul. Enquanto que a região límbica, que está mais ligada à emoção, está hiperativa. Então, a pessoa que é viciada em cocaína,
ela falta no trabalho, mas ela é capaz de andar 30 quilômetros a pé para conseguir uma carreirinha de cocaína. Porque a mente dela já foi alterada, a forma dela pensar, raciocinar já foi alterada, porque a cocaína altera o funcionamento de todo o córtex. Então, ela não tem mais uma regulação emocional, tá? Ela é muito falha nisso. E olha só que interessante. Um ano depois dela parar de usar cocaína, o córtex ainda não voltou a ficar totalmente funcional. Tá? Leva mais um ano para ele recuperar em torno de 70% a 80% da funcionalidade dele. É muito tempo. Então, assim, ó, é importante entender como funciona tudo isso para entender como funcionam os transtornos, os vícios. Ó, quais sistemas neurais são responsáveis pelos comportamentos específicos de cada gênero? Onde são criados os sonhos? Aqui falhou aqui, ó, e o que eles significam, tá? Falhou aqui. Vamos arrumar depois antes de mandar para vocês, tá bom? E agora a gente vai para a neurociência cognitiva. Talvez o maior desafio da neurociência seja a compreensão dos mecanismos neurais responsáveis pelos níveis mais elevados de atividade mental humana, consciência, imaginação e linguagem. Pesquisas nesse nível, chamadas de neurociências cognitivas, estudam como a atividade do encéfalo cria a mente. E aqui olha só que interessante. Por que o Emil Kraepelin ele teve essas discussões com o Freud? A psicanálise entende que a mente é dualista. Corpo e mente estão separados. Enquanto que a neurociência defende a mente monista. Corpo e mente são uma coisa só. Por exemplo, né? Corpo são, mente sã. Então, o que acontece? Se eu remover uma parte do meu córtex pré-frontal, eu vou alterar a minha mente. Eu vou ficar mais impulsivo, eu vou ficar mais descontrolado, tá? Eu vou ter uma série de comportamentos, uma forma de entender o mundo que vai mudar totalmente, removendo um pedaço do meu cérebro. E isso acaba embasando a mente monista. Mono, um só. Não existe mente sem corpo, tá? Esse é um dos motivos, tá? Não estou dizendo que você deve seguir essa linha também. Esse é um dos principais motivos pelo qual eu comecei a minha conversão ao ateísmo, tá? Não estou dizendo que você deve fazer isso também, tá? Mas aqui foi um dos embasamentos, no caso, né? Quando não tem mais mente, por exemplo, quando a gente vai explicar uma regressão de vidas passadas. Eu faço. E eu trato a pessoa na vida passada se ela quiser. Eu uso, como eu já expliquei em outros vídeos, né? Eu vou usar a crença dela para aplicar uma técnica baseada em evidência. Tá, porque para o cérebro dela não faz diferença se aquilo é real ou não, se aquilo está acontecendo ou não. O que importa é a emoção diante daquilo, como que o cérebro reage diante daquela situação. Então, mas, por exemplo, por que eu não acredito em reencarnação? Por que eu deixei de acreditar em reencarnação? Tá? Já tive um pezinho no espiritismo também, frequentei várias religiões, né? Por quê? Porque não existe mente sem o cérebro. Se você remover uma parte do cérebro, a mente altera. Se você remover o cérebro, a mente altera. Não existe um local onde a mente fica armazenada, onde ela fica guardada. Então a gente pode dizer que a mente é um subproduto do cérebro. Isso olhando à luz da neurociência. Aqui a gente entra na parte de crença também, tá? Ah, Andrei, mas eu acredito que existe, que as nossas memórias são guardadas na alma e a gente pode acessar isso. Eu acredito que existe uma memória coletiva e tal. Ok, você tem todo o direito e ninguém pode dizer que não, tá? Ninguém pode dizer o contrário. E eu vou ser o primeiro a defender que você tem o direito à sua crença. Aqui a gente vai olhar à luz da ciência, da neurociência, tá? Então, segundo a neurociência, não existe cérebro, não existe mente, tá? A mente é um subproduto do cérebro. E aqui tem mais umas 5 teorias dos tipos de mente monistas. Mas a neurociência defende a mente monista, tá? Corpo e cérebro, corpo e mente são uma coisa só e não podem ser separadas. Vamos falar sobre erros que a neurociência cometeu? Ela cometeu erros, tá? E um deles é a frenologia. A frenologia é uma ciência que estudava o formato do crânio e considerava aptidões e déficits de acordo com as características dos ossos do crânio. Qual que é o problema aqui, tá? Preconceito, racismo. A frenologia ela embasava cientificamente, no caso, né, cientificamente, o racismo, a escravidão. E tem no filme Django Livre, com o Leonardo DiCaprio, nessa regravação, nesse remake, tem o Leonardo DiCaprio, ele grava uma cena, ele inclusive corta a mão e tal, que não estava planejado, mas ele continua gravando e acharam fantástico, né?
Quentin Tarantino, né? Ele adora um sangue, então o Leonardo DiCaprio botou um sangue real ali na cena, ele falou, não, deixa que tá bom pra caramba. Então ele pega o crânio de um que tinha sido um escravo dele, e ele serra o crânio e mostra, tá vendo esses 3 furinhos aqui, ó, isso aqui, eles têm avantajado, os negros têm avantajado, porque mostra, é uma área responsável pela servidão. E aí ele mostra, já aqui é menor, né, que a inteligência e tal, e tal, e tal. Então, por isso, tá? Aqui eu vou entrar agora no tema polêmico. Por isso que eu sempre fui totalmente contra, até tem um vídeo no outro canal que eu fiz sobre aquela terapia O Corpo Explica. Porque a gente abre, né, ela não é científica, ela não tem embasamento científico, apesar dos criadores dizerem que tem, tá? Mas não tem, você pode pesquisar. Eles explicam um pouquinho da mielinização de forma errada, tá? Bem errada. Então, pega uma outra teoria refutada há muito tempo, tá? Para explicar aquilo, mas não é científico, tá? Então, assim, ó, se você quer praticar, ok, beleza, sem problema, mas entenda que não é científico. Então, assim, ó, na teoria ali do Corpo Explica, é quase a mesma coisa. Pelo formato do corpo, a pessoa tem características. Então, o abre brecha para preconceitos, para julgamentos. É perigoso, e eu particularmente acho extremamente perigoso e acho que a gente deveria ter algum tipo de regulação sobre esses tipos de terapias, tá? Mas aqui, ó, a frenologia foi uma marca vergonhosa na história da neurociência. E claro, teve muitos erros. Era considerado ciência, mas hoje a gente não sabe que não é mais. E aqui a gente entra numa outra questão, né? O estudo com animais, tá? Aqui, ó, esse cartaz, tá? É um cartaz, ó. Cartaz contra-argumenta as propostas ativistas dos direitos dos animais, conscientizando o público dos benefícios da pesquisa em animais. Tá? Aqui tem a fonte, né? Aqui é o seguinte, hoje, estudos com animais são considerados também antiéticos, né? A gente já teve a época de Pavlov, né? Onde ele pegava a saliva dos cães, né? Ele não colocava o caninho na boca, ele perfurava e colocava, fazia uma incisão e colocava o caninho ali recolhendo a saliva. Então, assim, ó, eram experimentos que prejudicavam os animais, né? Ainda hoje a gente tem isso, tá? Só que a gente precisa testar antes para usar na gente. Hoje, os principais experimentos são feitos com camundongos. Mesmo assim, tem muita gente ali, ativistas dos direitos dos animais, né? São contra isso. Então, tem regras, é muito mais difícil fazer experimentos hoje com animais, tá? Mas tem uma série de regras, mas ainda existem e ainda são necessários. Aqui a gente entra, né, nessa discussão, uma discussão onde cada um tem a sua opinião. Nesse cartaz aqui, ó, são os animais que você não vê que ajudaram essa menina a se recuperar. Recentemente, uma técnica cirúrgica aperfeiçoada em animais foi utilizada para remover um tumor maligno do encéfalo de uma garotinha. Perdemos alguns animais em laboratórios, contudo vejo que nós salvamos. E aqui entra aquela discussão, né? O que vale mais, uma vida humana ou uma vida animal? Será que as duas valem a mesma coisa? Aqui envolve crença, envolve a crença pessoal de cada pessoa, né? Então, é o seguinte, crença pessoal de cada um. Então, é uma discussão a qual a neurociência faz parte, tá? A neurociência defende, precisa de estudos com animais, porém, existe a galera que é contra, que não quer, né? E aqui é a polêmica da neurociência hoje. E aqui, né, um neurônio, olha só, de novo um neurônio, né? A gente tem uma célula, aqui tem uma célula aberta, e olha só que interessante, o neurônio é uma célula com ramificações. Aqui no meio, essa bolinha é uma célula comum. Essas ramificações é que fazem diferente, né? A gente tem os dendritos, a gente tem o axônio, tem os dendritos lá no final do axônio, é onde ele vai passar a informação para outros neurônios, e ali nos dendritos, lá em volta do corpo celular, é onde ele vai captar as informações de outros neurônios, vai também passar um pouquinho, né? Ali vai estar cheio de botões sinápticos, onde a gente pode verificar as conexões sinápticas. Bom, essa era a aula de hoje, tá? Ficou uma aula um pouquinho mais grande, um pouquinho maior, mas é necessária. E agora a gente vai entender um pouquinho, a gente vai começar a ir mais a fundo, tá? Na neurociência. Mais uma vez, tá? Eu vou pedir para você, né, antes de sair, dar o likezinho aqui, dar aquela força, dar aquele apoio, dá trabalho para fazer, apesar de eu gosto de fazer isso, né? Mas dá aquele apoio, me diz aí se você está gostando ou não, tá bom? Então vamos lá, tchau e até a próxima.